Existem relatos que nunca foram escritos, que foram ignorados pelo tempo, mas que sempre estiveram lá. E minha história é um desses relatos perdidos no tempo. Porém, eu estive lá. Eu vi o sangue manchar o chão. Eu ouvi o primeiro choro de uma mãe. Eu e minhas irmãs carregamos o peso da multiplicação da humanidade, e mesmo assim, fomos apagadas da história. Meu nome é Awan, filha de Adão e Eva, nascida após o exílio, criada para obedecer. Meus pais não falavam muito do Éden. Havia uma tristeza neles, algo que nem mesmo os anos conseguiam curar. Vivíamos em um mundo totalmente vasto e desabitado. As únicas pessoas eram nossos pais, meus irmãos e eu. Eu tinha vários irmãos e irmãs. O primogênito Caim era o mais forte, porém ciumento e, por vezes, arrogante. Entre os irmãos, era o menos querido. Parecia não suportar quando nossos pais elogiavam qualquer um de nós. Era como se apenas ele se julgasse digno de aprovação. Como se o tempo todo estivesse competindo por um olhar, por um gesto ou por uma bênção. Abel era o irmão que eu mais gostava. Sempre sorridente e grato, mesmo quando o trabalho era árduo, ele nunca reclamava. Me levava com ele para colher frutas, me ensinava a subir nas árvores e até a cuidar do rebanho. Lulua foi a primeira filha mulher de nossos pais, e todos diziam que era a mais bela também. Por isso, desde novinha, já era prometida a Abel, mesmo sendo irmãos. A ordem do Altíssimo era que nos multiplicássemos, e nos restava apenas obedecer. Já eu era a filha mais curiosa. Sempre gostei de andar pela floresta, explorar, descobrir novas espécies de animais, plantas e frutos. Me sentia livre ao sair sem rumo pela mata ainda virgem, mas não podia fazer isso sempre, já que eu era a que mais ajudava em casa também. Azura, que era só um pouco mais nova que eu. Podia brincar com os pequenos enquanto eu me encarregava dos afazeres. Nem Lulua fazia o que eu fazia. Acho que ela se achava demais. Então, chegou o tempo das oferendas. Cada um levou ao Senhor o fruto do seu trabalho. Caim levou os frutos da terra. Abel levou o melhor do seu rebanho. Eu me lembro do cheiro do fogo e do silêncio que caiu logo depois. A fumaça de Abel subiu. A de Caim se espalhou, como se recusada pelos céus. Eu vi o olhar de Caim naquele momento. Era o olhar de alguém rejeitado, não por um pai, mas por Deus. Foi nesse silêncio que tudo se quebrou, e o sangue caiu no chão. O campo, então, virou silêncio. Depois, sepultura. Abel não voltou. Minha mãe caiu de joelhos no chão, chorando em desespero. Meu pai se calou por dias. E eu chorei até não ter mais forças, porque Abel era mais do que um irmão, era meu melhor amigo. Já Caim foi marcado por Deus, e então exilado. Mas a vida não parou. Após sua partida, e mesmo com o vazio deixado por ele e por Abel, nossos pais continuaram gerando filhos. E então, Sete nasceu. Nossa mãe acreditava que ele havia sido dado por Deus para consolo, para preencher o vazio deixado por Abel. Ela o chamava de dádiva, um presente divino em meio ao luto. Sete cresceu com calma, e com ele vieram novos dias e novos irmãos. Os anos passaram e crescemos, e mesmo sem entender por completo o mundo em que vivíamos, sabíamos que nosso destino já estava escrito. E assim, os casamentos foram arranjados. Não havia cortejo, nem permissão para o amor, apenas decisões tomadas e silêncios aceitos. Disseram que Azura deveria se unir a Sete, e, pouco tempo depois, ao saberem do paradeiro de Caim, decidiram que eu seria dada a ele, Caim. Logo ele, aquele que havia tirado a vida do meu irmão tão querido, Abel, eu não queria. Tudo dentro de mim gritava para dizer não. Mas ninguém perguntou o que eu sentia. Mesmo causando uma certa resistência, sabiam que, no fim, eu faria aquilo que me havia sido predestinado, como todas nós, como nossa mãe Eva, como todas as mulheres que vieram depois dela. Cada irmã foi dada a um irmão.
E eu casei com meu irmão Caim. Eu não o odiei, mas também não o amei. Apenas obedeci. Deitei com ele, e logo tivemos nosso primeiro filho. Chamei-o de Enoque. Enoque era calado, mas em seus olhos havia algo que eu não sabia nomear. Uma luz, como se enxergasse mais do que lhe era mostrado. Como se aquele olhar guardasse um segredo que não pertencia apenas a nós, mas ao tempo. Nosso pai, Adão, viveu até os 930 anos. Morreu ao pé de uma pedra, em silêncio. Sua força o abandonou, mas seus olhos jamais se esqueceram do Éden. Eva, nossa mãe, morreu pouco tempo depois. Em seus últimos dias, ela dizia: "Não fomos feitos para morrer." Mas agora, só nos resta o pó. Após a morte de nossos pais, o silêncio se tornou ainda maior. Eu vivi com Caim, distante sob o mesmo teto. Ele passava os dias no campo, às vezes longe por semanas. Nunca mais falou de Abel. Nunca pediu perdão. E eu também nunca mais perguntei. Nos tornamos dois fantasmas convivendo entre ruínas. Mas criamos Enoque, e foi por ele que permaneci firme. Cada gesto dele era um lembrete de que a história ainda podia continuar. Minhas irmãs também geraram filhos e filhas, cada uma dando continuidade ao propósito que nos foi imposto desde o princípio. Azura, com Sete, teve um filho chamado Enos, e nele a esperança parecia renascer. Diziam que, com Enos, os homens voltaram a invocar o nome do Senhor. Lulua, por sua vez, afastou-se com o tempo. Pouco se falou sobre o seu destino. Alguns dizem que ela casou com um de nossos sobrinhos e que vivia próxima das montanhas. Outros, que morreu jovem, ainda marcada pelo luto de Abel. Mas eu prefiro acreditar que ela encontrou paz, longe de tudo aquilo que a sufocava. Enoque cresceu, partiu e fundou uma cidade. E nela deixou o seu nome. Quanto a mim, envelheci entre pedras e lembranças. Hoje, tudo mudou. As cidades se ergueram. Os nomes dos homens foram lembrados, mas o das filhas foi apagado. Eu não sou lenda, não sou estátua, não fui adorada, nem temida. Apenas vivi, apenas amei, apenas obedeci. E agora, finalmente, vocês sabem o meu nome. Eu sou Awan. E no meu ventre e de minhas irmãs, a humanidade se refez. E enquanto alguém lembrar, eu não estarei morta.